Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que estão me vendo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas ou hortaliças. No meu doutorado, eu fui buscar essa fruta na região de Iguape e lá tem um produtor que ele plantava Manucubil só para que a pessoa que comprava Manucubil, ele tinha uma lavoura bem grande, ela comprava os frutos para colocar em cápsulas, justamente porque ela é rica em vitamina B3. É uma das mais ricas que existe no nosso país, é o Manacubil. E ele é excelente para colesterol, diabetes, rico em antioxidante, atua no retardamento do envelhecimento precoce e assim por diante. E sempre eu falo, uma excelente farmácia que a gente coloca no prato, ou no copo, no caso de suco. Então, dessa forma, ele tinha esse cultivo, eu usei no meu experimento de conservação pós-colheita, que esse era o tema do meu doutorado. Trabalhei com conservação usando radiação gama. Eu já falei sobre esse tipo de conservação aqui com vocês. Por que que é importante falar sobre os tipos de conservação? Porque vocês precisam ter conhecimento do que está acontecendo com aqueles frutos que vocês veem na gôndola do mercado. Não é verdade? Eu sempre falo, conhecimento é libertador. Então, esses temas é bem interessante para vocês se interarem sobre o que acontece. E aí, nesse ponto do que estou falando em relação ao Manacubil, ele tem essas características nutracêuticas importantes. E esse produtor vendia para uma pessoa que ela desidratava por liofilização, que é um processo de desidratação a frio, para poder retirar toda aquela parte de água, manter somente a parte de fibras, minerais e etc., porque ela também tem ou minerais, como qualquer tipo de planta, e também conservar a sua vitamina. Colocava em cápsula e vendia. Então, hoje no mercado, se vocês procurarem, existe Manacubil encapsulado. Só que daí procurem sempre comprar aquele que passa pela desidratação por frio, ou no caso, a liofilização. Por quê? Se você aquecer a vitamina, ou ela tem um contato por muito tempo com o oxigênio, ele vai ser degradado essa vitamina. Então, assim, eu não tenho nada contra suco. Eu gosto, eu acho muito refrescante. Mas a partir do momento que você pegar um Manacubil, descascar ele, eu faço com casca e tudo, mas pica ele para fazer com um suco, bate no liquidificador, só o fato daquela oxigenação que é feita dentro do liquidificador, ele diminui a quantidade de vitamina por causa da oxigenação. Então, aquele potencial todo de vitamina, quando você coloca ali num prato, então uma berinjela que não tem tanta vitamina B3, quando eu vou refogar, vou fazer uma lasanha de berinjela, vou fazer ela no vapor, vou fazer ela cozida, vou fazer ela assada, vai diminuir a quantidade de nutrientes por causa do calor, por causa da exposição do produto com o oxigênio, tá? Então, assim, eu não tô querendo desmistificar, jogar um balde de água fria em vocês, mas isso é verdade. Então, se vocês querem realmente aproveitar da maior parte de hortaliças e frutas, come in natura. Ou se for fazer num prato, faz uma salada, um manacubil, como ele é ácido, ele vai muito bem para dar sabor. Então eu gosto de colocar pedaços de manacubil no alface, né? Ou numa alface, uma salada de qualquer tipo de salada e coloca ali os pedaços de manacubil. Porque como ele é tão rico de vitamina B3, o pouco que você consome dele ao longo dos dias, a cada 2, 3 dias aí na semana ou no mês, já é o suficiente para a gente manter, né, no nosso organismo os níveis
de vitamina B3 já é bem distribuído e sem excessos, porque tudo que não é absorvido por nosso organismo vai embora de alguma forma, pela urina, pelas fezes, mas enfim. Então isso são pontos bem interessantes desse fruto. E o que me chamou a trabalhar foi o quê? Como é uma planta punk, a maioria de vocês nunca ouviram falar do maracujá, se eu conseguisse fazer com que ele tenha uma boa vida de prateleira, consequentemente, ele poderia sofrer transporte. Então, por exemplo, sai aqui da faixa litorânea, no Vale do Ribeira, vai para grandes mercados, pode ser levado em grandes distâncias, sem iniciar o apodrecimento, que no caso é a podridão pós-colheita. Dessa forma, eu vou conseguir ter uma logística e fazer com que esse produto vá e percorra a maior área possível, porque vai dar tempo de chegar, do vendedor colocar ali na gôndola para poder vender e o consumidor comprar. Ah, mas Érica, isso é um produto que muitas vezes não tem aceitação. Pode ser, mas se tem essas características tão boas de nutrientes, hoje em dia, ainda mais hoje que nós passamos comendo em vários lugares diferentes, às vezes não conseguimos estar em casa para saber como que foi preparado um almoço, uma janta. Conhecer esses frutos diferenciados faz muito bem. E mesmo porque, como ele tem uma restrição de clima, então ele ou vai bem lá no norte, na região amazônica, ou vai bem no tropical úmido que tem na região sudeste. Minas também tem alguns locais ali que não é tão elevado, porque quanto maior elevação houver, menor é a temperatura. Então, próximo no nível do mar, que nem onde eu moro, e ainda tem esses produtores, juro por Deus, quase toda propriedade rural que eu vou tem manacubio ali no quintal, é o passarinho que traz, é a semente que cai e assim por diante. Então é bem interessante e o consumo dele é maduro, ele amadurece no pé. Eu colhi os meus frutos para poder passar pela viagem e todos os processos, ele de vez, então ele não estava totalmente amadurecido, ele foi amadurecendo ao longo do tempo e isso também ajuda na vida de prateleira até muito mais tempo. Então, dessa forma, gente, o que acontece? Esse fruto é interessante, pode ser um diferencial para aquela pessoa que não quer ter uma lavoura gigantesca de manacubio, se tem essas características climáticas que eu falei, temperatura elevada e umidade. Ou seja, tem que ter irrigação obrigatoriamente e o maná tolera molhamento nas folhas. Ou seja, por aspersão, vai muito bem, porque quanto mais maior a área, é uma planta exótica maravilhosa. Por que exótica? Ela veio lá da Amazônia para cá. Não era natural aqui da Mata Atlântica, ela é natural da floresta amazônica. É uma planta exótica maravilhosa, tupiniquim, ou seja, brasileira. Então, prove e eu quero que vocês comentem o que vocês acharam, se vocês vão encontrar. Vocês devem encontrar em mercadões. Se vocês estão aqui no estado de São Paulo, procura nessas regiões que tenha a Mata Atlântica presente, litoral de São Paulo, quente e úmido, vocês podem achar manacumeu. Só que mais aqui pro sul. Então, ali na região de Iguape tinha bastante plantações. Então, o Parque da Jureia, Peruíbe, Tariri, Pedro de Toledo, Miracatu, toda aquela região ali. Tem a Serra de Juquiá, Registro. Então, esses lugares quente e úmido, vocês encontram manacubio sendo cultivado. E até ainda pode se encontrar nas feiras. Então, é bem interessante. Manacubio é uma super fruta que eu trabalhei, gosto, se adaptou muito bem nessa região, veio da Amazônia, é nosso. Tem que experimentar, vocês têm que provar para entender o que é. Bom, minha gente, eu agradeço a vocês terem assistido o meu vídeo
Espero que tenha sido interessante e eu ainda espero que eu agucei uma pulguinha atrás da orelha para vocês buscarem e tentar consumir essa fruta. É muito bom e é bem interessante. E o melhor, ela serve tanto prato salgado, sobremesa, suco, sorvete e fica muito bem, tá? Então, meu muito obrigado. Não deixa de se inscrever no meu canal de YouTube, curta minha página da rede social no Face e no Instagram e até o próximo vídeo. Até mais!